pessoal! Hoje eu vou fazer esse vídeo sobre uma das mulheres divas da minha vida, que é sobre a Melanie Klein. Esse vídeo tá num momento ótimo, super oportuno, porque baseado no que eu me inspirei, do Alexandre Patrício, que ele indicou uma biografia da Melanie Klein, eu comecei a ler essa biografia e me aprofundar um pouquinho mais na vida dessa psicanalista que eu admiro muito enquanto pessoa, enquanto profissional. E eu vou contar aqui pra vocês o porquê que eu admiro essa mulher. Bom, Melanie Klein, ela foi uma pessoa que teve períodos bem graves de depressão. Então, na juventude dela, ela teve vários momentos, principalmente depois de ter filhos, em que ela não teve condições de cuidar dos filhos e teve depressões profundas, vivenciou diversas dificuldades, teve que ir para essas várias casas de tratamento que tinha na época, que eram casas para você ficar meio que no meio da natureza, afastada, mas ela acabava sempre tendo recaídas de depressão e ela chegou a estar internada em um sanatório, que eles falam na época. Então, ela é uma pessoa que de fato conhece períodos difíceis da vida e conhece alguns lugares obscuros da mente humana, né? E o que aconteceu? Ela descobriu a psicanálise e ela se tornou, então, analisanda. Então, primeiro, ela iniciou a sua jornada na psicanálise sendo uma pessoa que se é, curou, né? Porque ela melhorou das depressões dela, ela sempre continuou tendo recaídas, mas ela conseguiu continuar trabalhando e exercendo as funções dela. Mas ela basicamente ela foi submetida sob o método da psicanálise e ela começou a isso a jornada. Isso eu já acho genial, porque ela é uma pessoa que vem já de um outro processo, né? Um processo de vir bem de dentro mesmo. E ela foi analisada primeiro pelo Firenze, não sei se é assim pronuncia o nome dele, e depois pelo Abraham. Então são grandes psicanalistas aí do movimento. E ela esteve construindo as teorias dela, né, bem naquele começo, daquele fervilhar da psicanálise, né? Então fez parte de várias sociedades. Ela esteve em várias cidades, né? Mas ela acabou se estabelecendo mais fortemente na sociedade inglesa. Mas aí, então pense, ela começou a ser analista numa época em que estava se iniciando muito dos estudos, né? Freud já estava aí com várias questões, mas ainda era muito incipiente, né? Tava crescendo. E ela começou a ser analista como uma analista leiga, que a gente fala. Então ela não tinha formação nenhuma de médica ou outra formação da área da saúde, né? E isso é algo que é o segundo momento que eu admiro bastante. Então, a Klein, ela entrou num local que estava dominado por homens e dominados por médicos, né? E ela chegou sendo analista, a partir da análise dela, criando teorias, né? E sendo mulher, né? Então isso é muito importante também. Outra coisa é que a Melanie Klein se separou. Então naquela época lá de, eu não lembro que ano que ela se separou, mas acho que 1920 por aí. Então ela era uma mulher separada, né? Então pense o tanto de preconceito que existia contra ela, né? Ela foi uma mulher sozinha, né? Conseguiu aos trancos e barrancos criar os filhos. Em muitos momentos ela não conseguiu ficar com os filhos, é muito difícil, né? Dar conta de tudo. E outra coisa, ela era uma mulher judia na época da Primeira e da Segunda Guerra. Então pense, gente, ela teve que sofrer muitas resistências, né? Teve que ter muita resistência e sofreu diversos preconceitos, né? E quem fala que conheceu ela fala do quanto que ela era uma pessoa criativa, né? Que muitas vezes ela ficava absorta nos próprios pensamentos dela, né? No mundo interior dela ali, e que ela criava a teoria dela muito com base na clínica. Então, na observação muito grande, a observação que ela fez dos filhos, a observação dela mesma e depois de vários outros pacientes que ela acompanhou. E então a gente pode dizer que a teoria dela se baseia muito na vivência e não é uma escrita acadêmica, né? É, é uma escrita que até menos fluida, é difícil de ler, né? E tem pessoas que falam que ela criava não então como uma teórica, ela criava como uma artista, né? É, então
ao longo da trajetória dela, ela botou muita luz sobre a análise infantil e inclusive a análise do inconsciente, né? E ela teve uma grande rival na carreira dela, que foi a Anna Freud. Então, né, um dos maiores motivos da gente não estudar a Klein, além de tudo isso que eu já falei, né, da posição dela, né, de mulher, de analista leiga, né, de tudo isso que eu comentei, ela era uma mulher também que foi contra a filha do Freud, né? Então a filha do Freud tinha uma teoria, ela tinha outra, as teorias delas chocavam e o Freud sempre foi muito contra ela, né? Então ela teve muita dificuldade, ela sofreu muitos ataques mesmo, assim, de barracos. Inclusive uma das inimigas dela foi a própria filha dela, depois que se tornou psicanalista também. E ela, claro, teve alguns apoios. Um apoio bem importante no começo para ela foi o Ernest Jones. Ela teve outras seguidoras, né? E ela teve outras mulheres seguidoras também. E ela foi resistindo a tudo isso, né? Então, eu gosto muito dessa autora. Então, primeiro, né, trazer aqui para vocês essa questão da biografia dela, que eu acho que é isso que me atrai já logo de início. E eu acho que ela deveria ser mais reconhecida, né? Eu acho que sim, a gente deveria ler mais e a gente deveria primeiro não atacar elas, porque eu já vi muitos psicanalistas atacando a Klein até hoje, né? O que é totalmente nada a ver. É, eu acho que a gente primeiro tem que conhecer um pouco a história, né? Klein também teve muitos lutos, né? Ela perdeu irmão, perdeu irmã, perdeu um filho, né? Então ela teve que atravessar muitos processos. E daí, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre a obra dela, né? Mas eu acho que é bem legal a gente saber que ela foi uma mulher que resistiu, judia, separada durante a Segunda Guerra Mundial, resistiu e trouxe aspectos bem importantes da psicanálise pra gente, e um desses aspectos é a análise de crianças. Então, quem não conhecia, espero que tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre a Klein.